Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor de História a partir de agora. E sem mais, vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha aí o tema da nossa aula aparecendo aqui no cantinho para vocês. O título da nossa aula hoje é E agora? De quem é o mundo? E o nosso objeto de conhecimento também está aqui, galerinha, ó. O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia. Isso mesmo, a gente continua naquela viagem dentro do projeto ali de expansão do imperialismo e hoje nós vamos conhecer e tentar entender um pouquinho como foi esse processo de expansão do imperialismo na África e na Ásia e como foi aí essa partilha. Pessoal, sem mais, vamos lá para a nossa aula de hoje? Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouquinho como foi aí essa partilha da África e da Ásia. Olha só, para o historiador Walter Roberto Silvério, ele vai dizer que 3 acontecimentos que ocorreram ali entre os anos de 1876 e 1880 foram cruciais para iniciar essa corrida de ocupação que houve no continente africano. Nós vamos ver a Conferência Geográfica de Bruxelas, que foi um encontro promovido ali por Leopoldo II, o rei da Bélgica, então, com o objetivo de desenvolver os interesses dos belgas na região do Congo. Vamos ter também as ações de Portugal, que buscava expandir os seus domínios sobre a região do interior de Moçambique, e ainda vamos ter também a política francesa, que buscava promover a sua expansão colonial em regiões da África como Egito, Tunísia e Madagascar. E olha só, pessoal, as coisas não iriam ficar calmas como eles esperavam, porque esses acontecimentos deram início a uma corrida pela ocupação do continente africano, que logo resultaria em uma série de atritos entre as nações europeias. Nós vamos ver que as próprias nações europeias acabariam começando ali esse processo de ocupação e entre elas gerando atritos que vai levar aí o mundo a grandes confusões lá na frente. E em decorrência de todos esses acordos que foram definidos, nós vamos ver Otto von Bismarck, que era um chanceler alemão, buscando defender os interesses da Alemanha e também pôr fim a essa disputa. Ele acabaria organizando a chamada Conferência de Berlim entre 1884 e 1885, onde seria organizado a divisão do continente africano e asiático. E olha só, pessoal, vamos ver aí o que foi a Conferência de Berlim. Conferência de Berlim que também ficou conhecida como a Partilha da África. A conferência oficializou de fato o neocolonialismo que resultaria ali numa exploração econômica de várias colônias africanas pelos países europeus. Algumas das pautas debatidas na Conferência de Berlim foram, por exemplo, as questões relativas à navegação dos rios Congo e Níger, a questão também do mapa cor-de-rosa. Nós vamos ver que houve essa discussão sobre a criação de um mapa representativo da pretensão de Portugal a exercer soberania sobre os territórios que iam desde Angola a Moçambique, nos quais hoje se situam aí a Zâmbia, o Zimbábue e o Malawi, numa vasta faixa de território que ligava o Oceano Atlântico ao Índico. Também foi organizada a divisão do continente africano. Isso quer dizer que foi estabelecido as fronteiras entre as regiões e estipulado quais seriam as nações que teriam direitos sobre os territórios. Ou seja, a Conferência de Berlim foi de fato a divisão e a oficialização do neocolonialismo e a divisão do continente africano como nós conhecemos boa parte dele hoje em dia. E olha só, galerinha, essa ocupação do continente africano iria ocorrer sobre uma justificativa de que os europeus estariam levando ali, promovendo uma missão civilizatória, na qual eles levavam para os povos africanos
uma civilização. Povos esses que eles consideravam povos atrasados. Nós vamos ver que a exploração do continente africano era puramente para atender aos interesses econômicos. Elas tinham apenas fins econômicos. E para promover essa ocupação e essa exploração do continente africano, nós vamos ver também eles utilizando os missionários para promover aí este processo de ocupação. E todas essas justificativas utilizadas partiam de ideias racistas, como o darwinismo social, que estipulava que o homem branco era superior ao homem negro. Hoje, nós sabemos que essa justificativa não passava de disfarce para os reais interesses que eram de promover a exploração econômica do continente africano. O interesse dos europeus era, de fato, ocupar e explorar todas as riquezas que o continente poderia oferecer e levá-los para as grandes nações europeias que estavam buscando se fortalecer dentro daquele contexto da corrida imperialista que estava acontecendo. Mas, galera, olha só, essa ocupação do continente africano não aconteceu de maneira pacífica. Nós vamos ver os povos africanos lançando dura resistência contra a presença europeia, porque essa presença europeia também não foi pacífica. Era violenta, matavam, causavam atrocidades dentro do continente africano. Por isso vai haver, de fato, uma resistência contra essa invasão, contra essa exploração que o europeu promovia dentro do continente africano. Então a resistência vai ser presente e dura durante este período de ocupação das nações europeias dentro do continente africano. Isso a gente pode ver através de vários exemplos de resistência a esse imperialismo ao longo da história. Mas isso vai ser assunto para outra aula, porque além do continente africano, também houve a ocupação do continente asiático. Vamos lá saber como foi essa ocupação do continente asiático? Então vamos lá, pessoal, vamos entender como foi aí esse processo de imperialismo na Ásia. Olha só, o imperialismo na Ásia vai ocorrer ali ao longo do século XIX, quando nós vamos observar as potências europeias iniciando esse processo, fortalecendo esse processo de ocupação, viu? Além das nações europeias, as grandes potências europeias, a gente vai ter também nessa jogada o Japão e os Estados Unidos, que também passaram a ocupar regiões dentro do continente asiático, ali nas regiões asiáticas, certo? Nós vamos ver que a expansão para a Ásia se deveu a fatores econômicos, como a garantia de matéria-prima para atender as indústrias que estavam em pleno crescimento neste período do século XIX, com as revoluções industriais acontecendo. Vamos ver também uma busca por mercado consumidor para os produtos que eram produzidos dentro da Europa e lá nos Estados Unidos e no Japão. Então havia necessidade de buscar mercado consumidor para estes produtos. Havia também um pensamento ideológico onde eles defendiam que era necessário, era obrigação dessas nações desenvolvidas, como se diziam os europeus, levar civilização tanto para o continente africano, como nós já vimos, como também para os povos asiáticos, que, segundo o olhar do europeu, eram povos atrasados, que precisavam ser civilizados. Então a gente vai ver aí essa ideologia falando muito forte nesse processo de ocupação, da promoção ali do imperialismo dentro do continente asiático no século XIX. E olha só, pessoal, nessa ocupação da Ásia, nós vamos ver um povo que vai ser ocupado de maneira muito dura e vai ser muito representativo nesse processo de ocupação. Nós vamos ver a Índia, os povos indianos ali, sendo ocupados e dominados pelos europeus. Nós vamos ver que a Índia recebe esse nome logo depois das descobertas, ainda lá no século XV e XVII, entre o século XV e XVII, durante o período da Revolução Comercial, que vai ocorrer neste período, entre os séculos XV
XVII. E aí, então, durante este período, lá do século XV e XVII, nós vamos ver que estavam garantidos ali produtos como especiarias, porcelanas e toda a gama de mercadorias que não existia na Europa. Então a gente vai ver os europeus chegando ali na Índia para garantir estes produtos que seriam comercializados dentro da Europa. Isso mostra pra gente que a Índia já estava sendo ocupada ainda naquele período antes do projeto imperialista que a Índia e todo o continente asiático iria vivenciar a partir do século XIX. Os portugueses foram, então, os primeiros europeus autorizados a constituir portos em certas regiões da Índia, China e Japão, ainda lá no século XVII, XVIII, mas no século XIX a gente vai ver, então, de fato, o imperialismo chegando com força dentro do continente asiático, dominando toda a região da Ásia, inclusive a Índia, que já era ocupada bem antes. E olha só, pessoal, com a Revolução Industrial, nós vamos ver o cenário econômico europeu passando por uma grande mudança. Nós vamos ver o surgimento de novas fábricas que vão produzir cada vez mais e necessitar cada vez mais de matérias-primas. Vamos ver também que era preciso menos mão de obra nessas fábricas. Isso acabaria provocando desemprego, fazendo com que o desemprego aumentasse pelo continente europeu. Dessa forma, nós vamos ver nações industrializadas como a França e a Inglaterra passando a ser as novas protagonistas da conquista imperialista aos países asiáticos. Mas isso a gente vai deixar para ver numa próxima aula, porque agora a gente vai para o nosso aplicando para ver se você prestou atenção na nossa aula de hoje. Vamos lá para o nosso aplicando? Então vamos lá, galerinha, vamos para o nosso aplicando. Quero que você preste bastante atenção, porque o professor trouxe uma questão e eu quero ver se você consegue responder junto comigo essa questão. Vamos lá? Olha só, a questão diz o seguinte: quando as negociações na Conferência de Berlim foram iniciadas, foi proposto por uma das delegações o mapa cor-de-rosa. Selecione a alternativa que explica corretamente do que isso se tratava. Vamos lá para as opções. Olha só, aparecendo as 4 opções aí para vocês. Vamos para a primeira, que diz o seguinte, a opção A: tratava-se da criação de um domínio para os portugueses que unificasse os territórios de Angola e de Moçambique. A letra B, ela vai dizer o seguinte, olha só: tratava-se da criação de um reino para os belgas que incorporasse os territórios do Congo e os territórios correspondentes à Tanzânia. A letra C, tratava-se da concessão de todas as ilhas que circundavam a África aos franceses. E a opção D ainda diz o seguinte, tratava-se da reformulação das dívidas territoriais do Congo como forma de atender às exigências britânicas. E aí, qual seria a resposta correta? Vamos lá? Olha só. A resposta correta é a letra A. Tratava-se da criação de um domínio para os portugueses que unificasse os territórios de Angola e Moçambique. Parabéns para você que conseguiu acertar aí, escolheu a resposta correta. Se você não conseguiu acertar, tá tudo bem, tá tudo certo. Na próxima a gente sabe que você vai conseguir. Mas vamos lá ver o nosso gabarito comentado, que ele vai dizer o seguinte, olha só. O mapa cor-de-rosa foi uma proposta apresentada pelos portugueses durante a Conferência de Berlim. Tinha como objetivo unificar 2 territórios sob o domínio dos portugueses na África, Angola e Moçambique. Os ingleses, no entanto, não aceitaram essa reivindicação portuguesa e Portugal abandonou a proposta por falta de apoio.
Isso mesmo, galera. Isso foi o chamado mapa cor-de-rosa, certo? Espero que você tenha gostado. Agora a gente vai para as nossas considerações finais. Vamos lá? Então vamos lá, vamos lembrar o que nós vimos na nossa aula de hoje. Olha só, nossa aula de hoje falou um pouco mais sobre o que foi o imperialismo. O imperialismo que ocorreu na África e na Ásia. E o que consolidou, que oficializou ali esse imperialismo foi a Conferência de Berlim, que justificou, deu aval ali para iniciar esse processo de imperialismo, tanto no continente africano quanto no continente asiático. Nós vimos que os europeus iriam buscar ali uma justificativa de ser uma missão civilizatória. Mas no final das contas a gente aprendeu que no fundo o que eles queriam era roubar as riquezas que os dois continentes poderiam oferecer às nações europeias, né, através da exploração, da ocupação dessas duas regiões do planeta, a África e a Ásia. Nós vimos também que somente a Libéria e a Etiópia não foram ocupadas durante este processo de colonização. E o objetivo era a busca por matérias-primas e mercado consumidor. Lá na Ásia a gente vai ver que o processo de ocupação vai se fortalecer no século XIX através da ocupação de potências europeias, o Japão e os Estados Unidos, que também já era uma grande nação naquele período. Certo, galerinha? Então, por hoje o professor Eberson fica por aqui. Ah, e não se esqueça, viu? Entrem lá nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, o @Contraturno Digital, certo? Para você não perder nenhuma das nossas aulas. Por hoje o professor Eberson então fica por aqui e espero encontrá-los aí em uma próxima aula. Até a próxima!